nós que estamos iniciando a carreira temos dificuldade pela falta de oportunidade. Sim. O primeiro emprego, eu acho que isso também tem que ser matéria e meta dos políticos também para discutirem, para quem termina o ensino médio, Também né, acho. que está prestes a fazer uma faculdade, para que eles incentivem também as empresas a darem oportunidade também às pessoas. E eu não tive essa oportunidade, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei a trabalhar ali, e certa feita, não vou citar nome por questão de ética, uma senhora muito rica aqui de Miguel Couto me procurou, uma funcionária, colocou ela na justiça para fazer uma reclamação trabalhista, entrou com uma reclamação trabalhista. Falei, meu Deus, a primeira causa, não, a primeira causa foi de uma prima minha, a Shirley, e o Jaime, se eles estiverem me assistindo, me ouvindo aí, eles lembram muito disso. Eu consegui reverter a situação do Jaime. A primeira causa ganha. A primeira causa ganha. E, sinceramente, para mim era uma causa impossível. Eu não vou citar também o assunto por questão de ética, claro. mas eu consegui reverter e ganhei a causa. Até hoje não me pagaram honorário, não. Parente, tá vendo, rapaz? Mas fizeram assim, amo a Shirley, amo o Jaime. Fez os campos, fez alguns campos, sim, né? mas eu fiz isso, usei o teste lá, eu também tinha que testar a minha capacidade, claro. né? E consegui passar por essa etapa. E essa senhora chegou e olhou o escritório pela aparência e falou o seguinte, mas você não é o filho do Genesiano? Como é que você tá no escritório desse horroroso? Caraca, maluco. Não, mas aquilo ali foi, assim, tudo bem, foi indelicada, mas né? Sim, o jeito dela falando foi legal. Mas fala, porque você se fosse eu me senti ali. Me senti humilhado e, assim, triste. Falei, mas, pô, não, a senhora senta aqui na... O que a senhora deseja? Não, mas é que eu preciso isso, então beleza. Aí eu peguei, fiz a contestação, fiz assinar a procuração e ela não deu crédito que o assunto dela seria resolvido. Meus amigos, para minha surpresa também, eu consegui reverter a situação e ganhamos a ação. Conseguimos arquivar o processo, consegui ver algumas falhas processuais, apliquei a CLT, né, que é a legislação que cuida da área trabalhista, e consegui reverter a situação. E com isso ela começou a me indicar novas pessoas. Então, e daí por diante, e foi começando. E o escritório foi crescendo. Aí, na época, na própria Conab, eu consegui ganhar uma ação. Um amigo lá, ele é uma pessoa de boa condição, consegui resolver a situação dele. Aí, eu cobro 30% dos honorários, né? É lícito isso pela OAB. E o que acontece? E esse senhor quis me dar 50% da ação dele. Mas meu amigo, eu não tinha isso, você conseguiu. E com esses 50% eu construí a loja que eu estou lá hoje. Caraca, há 25 anos atrás. Então é bacana você participar de todo esse processo, né? Legal, bacana mesmo. Aí meu pai começou a já me ver com outros olhos. O menino tá crescendo sozinho, começou. Mas ele ainda assim insistia na política. Aí no ano 2000, ele, meu filho, agora chegou a vez de você se tornar um candidato a vereador. Mas eu não sabia o que era ser um vereador. Apesar de estar formado já, eu não tinha aquela preocupação, né, de entender muito sobre a matéria. Aí comecei a estudar. Peraí, o que é ser um legislador? O que é fazer parte de um executivo? Como funciona isso? Aí comecei a entender, comecei a buscar, me preparar. E meu pai, uma campanha muito pobre, era uma campanha que só tinha o Fusca do meu tio Zezito, era um Fusca vermelho com uma corneta em cima, parecia um carro de circo. E eu e meu irmão Luciano pequeno, tadinho, minha família, minha tia, só meus familiares. E nós éramos apelidados, na época, de gatos pingados. Porque eu não tinha dinheiro para fazer as propagandas, né? Era tudo em A4, a gente fazia número, que naquela época podia. Aí colocava em A4 e tal, e fui fazendo distribuição. Já tinha os fundos partidários lá para poder se apoiar? Não tinha nada disso, nada né? disso. 2000 não tinha nada disso. Na época, o presidente do meu partido foi o Rogério Lisboa, hoje atual prefeito. Era o PFL. Né, que depois se tornou DEM, né? O Rogério Lisboa então tem... Me conhece o Rogério Lisboa? Me conhece. Tradição. Aí Rogério Lisboa se tornou vereador. Tem contato com ele ainda, Rogério Lisboa? Tenho contato com o Rogério Lisboa, tenho sim. E o que acontece? Bom, e de lá pra cá, aí eu me lancei como candidato, ou melhor, meu pai me lançou como candidato, eu meio constrangido, na época o prefeito era o Bornier, né? Aí o Bornier garantiu, não, o menino quer ser, é um sonho dele, eu achei muito bacana, sou grato ao ex-prefeito, falecido Bornier. O saudoso e me lançou como candidato junto com meu pai. Pois bem, aí tive 738 votos. Aí fiquei decepcionado, mas poxa, 738 votos é pouco voto. É coisa pra caramba. Aí meu pai me chamou. Meu filho, você é um líder. Tua família não tem essa quantidade de pessoas todas. Você teve 700... Olha só, você tem que começar agora a explorar isso. Eu vou fazer o seguinte... Eu pensei que ele ia brigar comigo, ficar chateado. Pelo contrário, ele me sentou comigo, conversou. Tá isso escrito aí.
Ele disse assim, Gerciano, a partir de agora você tem que se destacar. Eu vou para Belém, no Pará, para o Círio de Nazaré, isso no mês de outubro do ano 2000. Eu vou para lá. Quando eu retornar, nós vamos trabalhar para a sua futura campanha no ano 2004. E da próxima vez você vai ser um sucesso. E eu queria que você se preparasse. Não pare de estudar. Continue advogando, mas continue também na política. Eu queria que você, agora, faça uma política para ajudar não só a sua família. Você é nascido e criado. Meu pai morava em Copacabana, uma realidade totalmente diferente, né? Era casado, aí conheci minha mãe, é uma história meio que longa. E o que acontece? E isso eu contei até para o André durante o WhatsApp. Eu sofri muito na época, quando adolescente, jovem. Hoje a pessoa chama de depressão, enfim, não sei qual o termo que se dá. Mas eu me sentia muita ausência do meu pai. Né? Porque ele só vinha alguns dias na semana, né? Fim de semana, para ver o loteamento. Isso me deixava assim meio triste com isso. E eu era muito silencioso, calado, retraído com isso. Isso me fez sofrer muito. No Natal, meu pai não estava. Dia dos Pais, meu pai não estava. E acho que muitas crianças, muitos adolescentes também passam por isso. Né? Filhos de pais separados. E eu quero deixar esse recado para essas pessoas também. É como eu disse, quero deixar esse exemplo. Não desanimar quanto a isso. A gente tem que amar o nosso pai, estando ou não com a nossa mãe. Né? E vice-versa. Eu acho que a gente existe, né? Porque Deus assim o quis. Eu não pedi para vir ao mundo, né? Eu sou fruto de uma união muito bacana, que deu certo, graças a Deus. E o que acontece? Mas que serve hoje como exemplo. Eu sofri muito com isso. E meu pai, naquela época, né, no ano 2000, meu filho, ó, eu vou para lá. Quando eu voltar, a gente vai conversar, mas eu queria te deixar a seguinte mensagem. Você tentou a primeira, vai tentar a segunda, a partir da terceira vez, tu estarás entre os poderosos e buscarás ajuda para o seu povo. E aquilo, aí meu pai com 89 anos, ele também já estava já bem velhinho já, tal, e assim, com olheiras, assim, o médico já tinha desenganado, e ele tinha carro, mas vinha para cá só de ônibus, ele já andava com o telefone na mão, no bolso, caso acontecesse alguma coisa, alguém iria socorrer. Pois bem, passou tudo isso, e eu guardei aquilo que ele falou para mim. Aí ele foi para Belém, lá em Belém tem uma praça, Genesiano Luz. Tem um bairro Genesiano e tem também em Cesário Alvim, Rio Bonito, a Avenida Genesiano Luz. Ele Caramba. também, Rio ele Bonito, me passou você isso. diz aqui no Rio de Rio Janeiro? Bonito, Ah, sim. Depois Cesário de Alvim, Niterói, ali pra dentro. Cesário Alvim, tem a Avenida Genesiano. Basta buscar no Google aí que vocês vão achar. E ele me dizia assim, ó, nós temos que passar por essa terra aqui marcando. Mas a gente tem que marcar com coisas boas. A gente não é santo, mas tentar ajudar as famílias. E ele pregava muito, sabe? Ele era muito humilde, mas a humildade não é a ponto de ser inferior a ninguém. Sim. Mas de ser igual a todo mundo, sabe? De querer ajudar. Ser solidário, ele era né? muito bacana quanto a isso. Aí, meus amigos, passei por essa fase, aí ele foi para Belém e aquilo ficou guardado na minha cabeça. Quando meu pai está em Belém, no Círio de Nazaré, aí ele passou pelo Círio lá e no início de novembro, o mês do meu aniversário agora, ele retorna para o Rio, acho que dia 8, dia 7, e foi direto ser internado no Hospital São Lucas, em Copacabana. E nisso, a família, assim, que não, eu sou filho havido fora do casamento, não aceitava muito a minha presença, né? Isso também é motivo também de explicar para todos também que somos iguais, amigos. E esse motivo também de fazer o direito me provou isso, que todos somos iguais perante a lei. Não existe filho de fora do casamento ou dentro do casamento. É filho, então tem que ser reconhecido. E ele me reconheceu, eu sou grato a Deus por isso. E meu pai veio no dia 7, 8, se eu não me engano, e foi direto ser internado no Hospital São Lucas, e eu não pude ver mais meu pai. E ele veio a óbito no dia 9 de novembro de 2000. Foi agora anteontem, ele fez 22 anos de falecido. Isso me marcou muito. E aquela frase não saiu da minha... Aí eu fiquei muito triste porque quando eu saía de casa, eu via Genesiano, Nova Iguaçu. Antes do seu aniversário, né? Aí aquilo marcou muito. Aquilo foi muito forte para mim. Bem próximo. Muito. Aí passou tudo isso e tal. Eu falei, eu não posso desanimar. Eu tenho que continuar trabalhando. Agora não tem mais meu pai para me ajudar. Né? Eu tenho que me virar. E através da profissão. Eu queria deixar um recado para vocês e aos ouvintes, né? A educação, meus amigos, é a melhor herança que um pai deixa para o filho. A formação. Porque o filho formado, educado, ele não vai se tornar um delinquente, ele não vai se tornar uma pessoa ruim. A pessoa ela vai ter preparo para, se virar, para poder adquirir, seu sustento. É lícito. Tipo, hoje eu sou advogado, eu posso colocar uma cadeira, um banquinho em qualquer lugar na rua e adquirir cliente. Eu sou livre e posso ganhar meu sustento através da profissão. Então eu quero deixar esse recado.